Erros mais comuns ao iniciar na telemedicina. Essa aula está incrível, você não pode perder. Não passe essa aula, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a sua vida. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês alguns erros que são definitivos para quem está na telemedicina, para quem quer transicionar. E aqui tem uma coisa muito interessante. Nessa apresentação, o mais legal dela é que eu vou justamente mostrar tanto o lado da transição como o lado que deveria ser o nosso objetivo. E isso é muito importante para que você entenda esse movimento de caminhada gradual. E assim, a maneira como eu preparei esse material muito especial, muito poderoso, vai te conduzir a entender por si só qual é o teu diagnóstico atual, qual é a tua situação. Porque cada colega, cada aluno que vem aqui assistir essa aula tem um mundo diferente. E certamente essa aula vai acrescentar, vai fazer você se enxergar onde você está, onde você gostaria de estar. Então, sem mais delongas, vamos entender o que é que nós temos por aqui. Então, nossa aula hoje é justamente esse tema. Vamos fazer a transição digital segura, seja plantão, UBS ou até planos de saúde, com guia estratégico para o generalista, principalmente, construir esse modelo. Principalmente generalista, principalmente quem está em plantão UBS, mesmo especialistas já, mas que estão iniciando, que não tem esse contato com a telemedicina. Isso vai te fazer entender muito como é essa questão do avanço. Vamos lá. E aqui nós temos sempre dois cenários, justamente um cenário que é o que muito colega acaba entrando e esse é o cenário ideal. Tá, agora vem uma realidade aqui pra gente, pessoal. A verdade é que esses cenários, os dois cenários, são cenários que é a realidade, né? Que, em primeiro lugar, o primeiro cenário ali cinza é o que a gente acaba caindo, inevitavelmente. Mas esse é o cenário dos sonhos, esse é o cenário dos sonhos. E a gente vai buscar isso. Agora vamos entender, o que é isso aqui? Entrar na telemedicina sem um posicionamento claro. Esse é o nosso primeiro erro. Então, eu passei por todos esses cenários, tanto de forma boa quanto ruim, todos os cenários bons e ruins eu experimentei, porque eu não tive nenhum mentor nesse sentido, agora você tem. Então, a parte boa da mentoria de um curso é justamente encurtar muito o teu caminho. É esse o nosso propósito aqui, é o que a gente vai fazer. Então, o que acontece? Eu não tinha aquele posicionamento, eu não sabia se ia mesmo, tanto que eu demorei aproximadamente 1 ano para transicionar, não é? E está tudo bem. Quem quer transicionar pouco a pouco está nesse cenário. E tem que entender que é a tua realidade. É um cenário não dos melhores. Que é o quê? O médico tapa buraco. É uma realidade. Está disponível, né? Transforma você em um tapa buraco para queixas agudas. E aqui onde é que eu vou ensinando a estratégia para usar esse modo tapa buracos para o modo dos sonhos, que é o tratamento, proposta de valor. Se posicionar de forma como a tua área de atuação, ou generalista, ou médico que tem alguma experiência XYZ, vai ser o que tu sabes muito bem, ou até o que tu quer ser em breve, a área de atuação que você gostaria em breve. É bom você começar já a aparecer. Emagrecimento, alterações da tireoide, problemas de depressão, deixar um pouco claro sem se prejudicar, nada de colocar ali especialidade, né? Perfeito? Então aqui, o médico privado que vende coordenação de cuidado, confiança, acompanhamento longitudinal contínuo. O que significa isso, gente? Olha só. Quando você está nessas redes grandes de atendimento, você vai aproveitar, quando eu falo redes grandes me refiro à emergência, urgência, a ter os pacientes da UBS, fazer ser notado. Existem várias formas. Você tem que ter um bom atendimento, seja lá onde você estiver, e fazer ser encontrado. Você pode ter um cartão para as pessoas te seguirem do lado da tua mesa, um QR Code do lado da tua mesa, se o lugar permitir. Geralmente não há problema. Clínicas populares que você atende, a mesma coisa. Faça ser encontrado. Esse é o seu primeiro passo. A gente vai entender como introduzir isso na telemedicina. Vamos lá. Então, acreditar que basta abrir uma agenda online. De fato, não é bem assim. Né? Tem que ter estrutura, fluxo e estratégia de aquisição. E aí onde é que entra? De onde vêm esses pacientes? É uma das primeiras perguntas dos meus colegas médicos. De onde vêm os pacientes? E aí a gente entra na estratégia, que é uma das nossas aulas e a base deste curso, em plataformas white label. O que são isso? São plataformas que eles buscam paciente para você. Pagam pouco, definitivamente pagam pouco, mas pagam melhor do que um OBS e melhor do que um plantão e mais confortável. Tá? Os pacientes da telemedicina, a imensa maioria, são casos leves, são coisas
agudas simples, a imensa maioria, resfriado, uma pequena diarreia, uma pequena dor de cabeça, ou seja, são coisas que você consegue, na imensa maioria das vezes, diagnosticar muito facilmente. E muitas dessas empresas de white label, eles têm triagem, ou seja, às vezes são clínicas que já tem um grupinho de que atende ali telemedicina e eles fazem triagem. Nessa triagem eles já podem se dar conta ali que não vão atender aquele paciente. Vai dizer, olha, você tem que ir na emergência. A gente vai aprender aqui como tomar essas decisões também. Não é o foco desta aula. Mas o que você precisa entender é que você precisa ter uma organização da tua agenda, teus horários de atendimento, afinal, você não vai atender o dia inteiro, vai atender um extra, por exemplo, 2 horas noturna, bem interessante, até você já começar a entender que pode migrar. Quando você começar a atender 2 horas por noite, ou final de semana, 3, 4 horas no final de semana, e ver que aquilo está te dando um valor em torno de quase metade do que tu ganharia na UBS ou no plantão, você vai entender que é fácil migrar. Então, a princípio, sim, é uma quantidade alta que você vai atender e você vai começar a guardar esses contatos para você. A imensa maioria dessas empresas não proíbe, não impedem e não há como impedir, tá? Se é permitido, você pode fazer. Para isso, você vai precisar de uma empresa que seja gratuita e que você consiga manter a tua agenda e teus contatos ali. O que você precisa saber é que, vamos avançar, não pode depender exclusivamente da plataforma. Elas realmente são interessantes. O problema é que concentrar todos em um único aplicativo limita o teu crescimento e autonomia. Por quê? Esse terreno alugado é da plataforma, os pacientes são deles. Eles vão te procurar, é legal? E aí entra a estratégia. Seja encontrado por cada paciente que você atende nesses lugares. Seja na UBS, seja no plantão, seja nas plataformas online ou nos teus planos de saúde. Seja encontrado. Porque esses pacientes que gostam de você, eles vão te procurar de todo custo. Você sabe disso. Então, terreno próprio, que é a plataforma White Label, que você tem uma tecnologia ali, que você pode colocar todo o teu material. Mas isso é uma migração cara. Então, você vai começar por aqui. Você sempre vai começar no lado esquerdo da imagem, o cinza. Para quem está começando é assim. E isso não é ruim. É aqui que você vai estruturar sem gasto nenhum. Gasto zero. Aqui tem custo. Aqui é para o médico que está no meu curso Doctoralia 30K. Perfeito? Vamos lá. Então aqui, estruturar jornada, acompanhamento, retorno, organização. Se você não tem, ele não percebe valor e não volta, ele vai só fazer ali, usar aquela plataforma para encontrar qualquer médico. Então temos aqui toda uma estratégia de construção de valor. Pré-consulta, aí onde entra, o que é que você tem que ter? WhatsApp, você tem que ter contato prévio com esse paciente, ele tem que te ver ali, tem que ter um contato, você precisa sim de um WhatsApp, uma forma de esse paciente. Se você quer atender online, o WhatsApp é importante, é essencial, é diferente do atendimento presencial, onde você dá o contato para quem você quer. No modelo de telemedicina, se você quer migrar, principalmente se quer ficar só na telemedicina, ou quer realmente fazer um bom retorno na telemedicina, tem que ter um WhatsApp para isso. Formato business, tá? Não é o WhatsApp pessoal. Até pode ser o teu mesmo, se você acaba só usando, eu acabo usando o mesmo. Não é o melhor dos mundos, né? Mas é que eu tenho muito tempo, acabo só utilizando o de trabalho mesmo. Então, eu tenho até um pessoal, quase não uso, acabo focando 99% do meu movimento no WhatsApp, no business, né? Acabo falando com muita gente pessoal por ali, mas o ideal mesmo é ter, principalmente se você está começando, ter o business configurado para conversas, enviar, né? Pré-consulta, caso queira, não é obrigatório pré-consulta, tá? Mas é legal você pelo menos conhecer com esse paciente, tá? Então, a consulta é o teu ambiente virtual. Pontualidade essencial. Se você não chega cedo, não chega no horário, até antes, que tem que ser antes, na telemedicina, 2, 3 minutos antes. Se você não é pontual, não entre na telemedicina. Não entre. Eu não tolero atraso e os pacientes da telemedicina não toleram atraso. Se eles se dá ali, marcou 8h40, e 8h41 você não chegou, às vezes eles saem e te negativam. Não atrasa. Se você chegar a 8h41, eles não vão te considerar pontual. Você tem que chegar a 8h38 ou 8h39. Geralmente eu chamo 10 minutos antes, 5 minutos antes. Na imensa maioria das vezes, 5 minutos antes eu já estou chamando.
tem muitas vezes adiantar aquela consulta do anterior um pouquinho, quando está chegando perto do horário, já começa a pedir dúvidas, dou tchau e já chamo o seguinte. Aliás, no meu caso, que eu já tenho uma certa habilidade e eu todo um sistema bem organizado, enquanto eu estou finalizando um, já estou chamando outro. Quando eu vou enviando os arquivos, eu envio no WhatsApp os arquivos, que entra nisso aqui, né? A gente já vai falar disso. Mas vamos lá, pontualidade, escutativa, muito de ouvir, evite ser o cara que sabe tudo. Deixa o paciente falar, deixa ele saber tudo. Tem paciente que vem arrogante, tem paciente que tem tudo, tem todo tipo de gente no mundo. Assim como você e eu temos os nossos defeitos. Mas tem paciente humilde, também tem paciente que quer aprender, tem paciente que quer, mas tem uns que já vêm com bloqueios, com mitos. Você não precisa brigar com o paciente nunca. E se ele quer permanecer com aquele mito, você também não precisa ter esse orgulho de vencer ele. Não precisa, você só vai perder. Querendo ganhou a briga, vai se sentir vitorioso e vai perder um paciente que vai poder te dizer, pô, ele tem uma boa escuta, eu vou recomendar. E o paciente sabe o que está errado quando sabe, todo mundo, ninguém é criança mais, né? Propedêutica visual. É sim fazer exame físico, o que você puder ver com os seus olhos, tá? Pedir para o paciente ficar de pé, deixa eu te ver, se for homem, tira a camisa, se for mulher, se for te precisar tirar alguma peça de roupa, sempre diga. Chame alguém para estar com você, se puder chamar para a gente ver você, ver sua barriguinha. Eu, no meu caso, que faço sempre exame físico, tá? Então, ambiente virtual estável. Claro, o melhor do ambiente virtual, qual plataforma? É pergunta também muito comum de vocês. Google Meet, Zoom, é o quê? É o da plataforma que te oferece. Cada plataforma geralmente tem. Algumas não tem. Por exemplo, o MedPrev não tem ambiente virtual para atender, ou seja, chamada de vídeo. Não tem. Aí você precisa usar alguma dessas extras. Não é proibido. Né? Não é o melhor dos mundos. Mas elas são consideradas seguras sim. Tá bom? Bom, então pós-consulta. Envio imediato do teu ou sumário ou das tuas receitas, né? Muitas vezes eu mando ali o resumo. No meu caso, eu uso inteligência artificial para fazer meus resumos. Você ainda não precisa gastar com isso. Como eu te falei, a ideia aqui é começar com zero gasto. Assim como eu comecei, zero gasto. Tá? As prescrições que a gente já sabe, tem MMed, nosso curso. O seu curso, você está fazendo aqui, tem o curso de MMed incluído. MMed é uma boa opção, é gratuito. Envia várias formas que tem isso no curso, não vou entrar nesse tema. Mensagem proativa de acompanhamento dias depois. Isso é importante, esse follow-up. Chamar daqui a uma semana, deixar anotado. Eu uso alguns plugins para isso no meu computador, para isso. Sugiro que você use, é interessante, tá? Ter esses plugins de acompanhamento da tua agenda e enviar ali mensagem depois de uma semana, depois de dias eu uso. Se você não tem, eu pretendo colocar uma aula falando sobre as melhores ferramentas que eu uso, que seria interessante para ti. Algumas delas têm um custo, apesar de baixo mesmo, $3, $8 no mês, dependendo do tipo de ferramenta, são baixos o custo, mas eu estou falando de custo zero aqui. Então você ainda vai ter pouco paciente, então você deixa anotadinho numa planilha com o número e envia uma mensagem padronizada para ele, como você tem passado, etc e tal. Eu deixo isso tudo anotado na tua aula, está na descrição. O que é que eu envio no meu caso, tá bom? Então, acompanhamento. O que mais? Cobrar valores muito baixos. E aqui tá, de fato, você não consegue ter um valor muito alto. Não consegue. Por que você não consegue? Porque você vai entrar numa plataforma que às vezes já tem valor pré-definido, como é o MedPrev. E eu acho super válido você começar ali, é um bom lugar para captar pacientes. Tá? Tem o Telemédico, que é outro lugar muito interessante também. E tem o Mosh. Todos esses três são bons lugares para captar pacientes, que você não paga um centavo por isso. Eles te pagam pouco, mas você quer chegar nesse valor aqui amarelinho, no Gold, né? Então, ter muita agenda com pouco preço é exatamente o que você tem na UBS e é o que você tem nos plantões. E você vai entrar para a telemedicina para pouco a pouco aumentar esse peso aqui. Não é isso? Mas isso não é de vez. Como vocês viram, é pouco a pouco. Então, como é que você vai fazer esse valor? E aí vem uma parte bem interessante da aula. Bom, preço baixo vai te gerar fadiga, consulta expressa, perfil inadequado e também destrói a margem e a tua experiência. E outra, você vai ter um público mais complicadinho, tá? O pessoal que paga menos são mais exigentes, muito mais exigentes os que pagam menos, tá? Pensamento exatamente o oposto. O público que paga mais não vai te incomodar nunca, é bem raro, só no último caso mesmo, se realmente for uma necessidade. Quem paga menos geralmente incomoda mais. Eu passei por todas as fases, pacientes de baixo ticket, de alto ticket, e eu sei que os pacientes que pagam menos, em geral, não são todos, tem muito paciente que paga menos que é muito legal também, mas os que exigem muito desconto, geralmente são os que mais
acabam criticando, falam mal ou até tem uma impressão ruim a respeito do teu atendimento. Isso por quê, gente? Bom, isso não é o motivo da aula aqui, mas a gente sabe. As pessoas que geralmente high ticket são muito mais ocupados e focados em outras coisas. No sentido de que estão focados ali, né? Querem fazer aquela consulta, resolver o problema e ir embora. E não querem muito papo com o médico. É um dos motivos esse. Além do mais, geralmente são pessoas, isso estatisticamente, não estou inventando nem sendo de forma alguma preconceituoso, jamais. São dados estatísticos, tá? Então, se os pacientes, às vezes, eles são mais, tem um grau de escolaridade maior, acaba tendo uma empresa, tem um emprego maior, tem um grau de instrução, um trabalho mais exigente, como, por exemplo, advogados, médicos, que são muitos pacientes meus assim, eles não costumam vir para me perguntar nada, eles acabam se pesquisando ali, ou tem alguém próximo que já é médico, que pede informação, eventualmente eles vão me perguntar coisas mais bobas, usam o chat GPT, então são pessoas que têm um grau de escolaridade às vezes maior, e isso faz com que eles tenham, estatisticamente sabe que é assim, tem menos preocupação de vir até você de volta pedir informações, tá? Então, é claro, né, um volume controlado e um preço sustentável. Hoje em dia eu já tenho mais uma agenda melhor, né? A ideia é sempre aumentar o valor e diminuir a quantidade. Isso vai ser bom para você e para o paciente. Não é egoísmo, pelo contrário. Quando você aumenta o teu valor, você consegue atender poucos pacientes com muito mais disposição, energia e dedicação. Você vai fazer muito mais bem a pessoas. Aqui você realmente vai começar com uma consulta não tão boa, às vezes medíocre, isso é uma realidade, e você às vezes vai estar também aprendendo. Então, essa é a tua área de estudo da telemedicina. Não me refiro ao paciente. Claro, todo paciente, em qualquer momento, qualquer estágio, é um estudo novo. Tem que ser. A gente aprende com o paciente. Cada paciente deve ser um novo estudo, mas não é o foco dessa aula, vocês entendem o que eu quero dizer. Valores no sentido de custos, né? Então, preço coerente, filtra o paciente, busca resolutividade em vez de apenas preço, de fato. Então, assim, ignorar a autoridade digital. Conteúdo, presença online, posicionamento. Tudo tem que aparecer. Se você quer atender telemedicina, não dá, tá? Você precisa começar a construir ali a tua imagem, pouco a pouco, sem pressa. E aí você vai ficar... É muito natural como acontece. Eu mesmo não me dei conta quando ocorreu. Simplesmente aconteceu. Hoje em dia, as pessoas me reconhecem na internet. As inteligências artificiais me recomendam, tá? O gatilho da autoridade. Na internet, a autoridade realmente precede a consulta. Ele decide confiar em você antes mesmo de agendar, baseado na educação e saúde que você compartilha. Olha só. Então, cuidado com o que fala ali online, tá? Construção do legado. Não fique buscando likes, conteúdo fútil, tá? Procure conteúdo de alta qualidade. Evidências, se possível. Trabalha 24 horas por você, como sua melhor ferramenta é. Eu não faço nenhum marketing. Então, sempre buscando evidências, nada de achismo. A gente sabe que basear em evidências é muito relativo, sabemos disso, né? Mas tente respaldar sempre o que você está falando, mesmo que sejam evidências talvez fracas, iniciais aí, mas precisa ter algum tipo de respaldo. Não use a palavra acho, nem dicas, isso vai te queimar. Você tem que ter. O médico não dá dica e nem acha nada, não é? Tá bom? 7. Falta de padronização de consulta. Não tem protocolo, não tem questionário, não tem organização. O atendimento perde toda a eficiência. É um ato médico. Então, qual é o formato que você atende? O mesmo estilo que você atende o presencial. Subjetivo, objetivo, A e P. SWOP. Análise e o teu plano. Perfeito? E aí nós temos consentimento. Essa questão de consentimento, a maioria das plataformas já vem com isso dentro, já vem estruturado. Isso já vai te prever problemas, já vai te evitar problemas. Esses consentimentos costumam vir nas plataformas, o paciente vai clicando, tá? Talvez não tenha o mesmo poder jurídico, porque ele não assinou, mas querendo ou não, tá ali, ele foi aceitando os valores. Geralmente tem algum valor. Eu nunca vi problema nenhum a respeito disso. Se uma pessoa procura a plataforma, quer consultar, pagou por aquilo, se supõe que ela tem a obrigação de ler os termos da plataforma. Questão jurídica aí que não é minha área, mas geralmente, se houve um clique ali em avançar, você concorda com isso? Geralmente as plataformas são assim, tá? Já o MedPrev, por exemplo, não tem isso, né? Ele tem uns termos ali, mas não é aquele termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, não é validado. Ou seja, dá para usar? Dá, né? Mas não pode ser sua primeira e nem deve ser nenhuma delas tua última fonte de crescimento. É só um degrau que você precisa realmente correr. Triagem, geralmente as plataformas, muitas delas têm também. Você também pode fazer uma triagem, inclusive no início da consulta, se quiser. Tá? Propedêutica, eu já falei sobre isso no início ali. E o registro, que tem que ter uma plataforma que tem LGPD, ou seja, proteção dos dados,
Isso aqui é um tipo de categoria de segurança de informação. Então, os dados do paciente não podem vazar. Um prontuário, igual ao outro, não pode ficar exposto. Então, não é qualquer plataforma. Eu vejo por aí uns convites bem loucos. Eu inclusive, já fui chamado. Perigo, tá? E o sumário é isso, a tua receita, basicamente. Tá? Muito bem. Então, a mudança de paradigma, atualizando o seu sistema operacional. Então, posicionamento, operação, marca, o paciente é do sistema, jornada, encontro transacional isolado, autoridade, baseada apenas no jaleco presencial. Aqui não, aqui a gente tem um novo modelo híbrido. Proativo, médico de referência, né? A capacidade controlada relacionada ao preço, o paciente é teu, eu já tenho meus próprios pacientes, e a jornada, a experiência em 3 fases com CRM, não é o teu CRM, é aquela jornada que eu mostrei, pré-consulta, consulta e pós-consulta. Tá? E a autoridade vai baseada no teu posicionamento digital. Muito bem, pessoal. Então, essa aula riquíssima, mas muito importante para você entender que telemedicina não é brincadeirinha. Você também pode e vai conseguir sim ir evoluindo com a telemedicina. Tá? Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo bloco. Temos ainda muita coisa para aprender. Uma aula muito rica essa daqui, porque vai abrindo tua mente para tudo que é a telemedicina. Tá bom? Nos vemos em breve.